Boa noite a todos. Que nós possamos levar os nossos pensamentos a Jesus para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito desse tema, a paciência. E esse tema, ele faz uma reflexão que está no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Então, quando a gente olha a paciência, a gente vai buscar um conceito de paciência para a doutrina espírita. A paciência, ela é uma virtude. E por ser uma virtude, ela é desenvolvida. Ninguém nasce com paciência. Se ninguém nasce com paciência, se a gente desenvolve a paciência, a gente não perde aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente fala perder a paciência, significa que a gente não tem mesmo paciência. A gente está a caminho de. E por ser uma virtude, ela está atrelada a conhecimento. Por isso que eles dizem que a paciência é a arte de saber esperar. Só que a paciência não é uma questão passiva, né? Esperar de forma passiva. Ou uma espécie de conformismo. Conformismo ele está longe de ser uma virtude. O conformismo, ele é muito mais vamos dizer assim, um defeito do que uma virtude. Paciência, por ser essa virtude, nós precisamos entender essa reflexão que foi feita por esse espírito Lázaro não Lázaro, é um espírito amigo, ele se identificou. E é de 1862. E logo no começo, ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí a gente precisa entender a questão dos eleitos, porque se a gente for olhar na regra geral que a gente vê, eleitos são aqueles que Deus escolhe para enviar graças ou dificuldades. E muitos dizem assim, para que Deus prove provar que Deus é o Senhor Supremo e tudo mais. Então a gente fica pensando, né? Isto seria de uma forma, se a gente pensar assim, que esse tipo de eleito seria uma forma injusta. Seria uma forma injusta. Porque muitas das pessoas sofrem e outras não. Qual é a diferença que pode se fazer pessoas eleitas ao sofrimento? Né? É isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala de eleitos, a gente tem que entender o que é ser elegível, né? Por exemplo, se a gente for se candidatar a síndico de prédio, a gente é elegível a síndico de prédio. Então tem uma regra. Precisa ser um morador, para se candidatar e ser elegível. Tá? Para a dor ou o sofrimento, os eleitos, eles se tornaram elegíveis através das suas escolhas. Quando fala Deus envia a dor, né? É uma questão que a gente tem que entender, que faz parte dessa questão da paciência, a gente ter um entendimento do funcionamento das leis divinas. Como que a gente faz para que a gente possa aprender algo? A gente precisa passar por dificuldades? Precisa passar pela dor, pelo sofrimento? Não. Mas passamos. Porque nós podemos também aprender certas situações observando o que está à nossa volta, observando a nós mesmos sobre aquilo que nos afeta. Aí, com o conhecimento, a gente vai desenvolvendo em nós um conhecimento. Esse conhecimento proporciona calma. Normalmente, o nosso medo, a nossa irritação, ela está muito atrelada às questões da ansiedade, às questões da vaidade, às questões do orgulho. E às vezes a gente mantém a paciência
Às vezes, quando a gente chega e fala assim, eu vou manter a paciência, mas é uma coisa meio de tolerância. Mas às vezes essa tolerância, ela é exercitada porque se a gente perder a cabeça, a gente perde algo. E normalmente são em situações materiais. E às vezes a gente vai se controlando, ou seja, vai engolindo, sem entender, às vezes, por que aquilo está acontecendo conosco. Por isso que esse espírito amigo, ele coloca a dor enviada por Deus, ou seja, a consequência dos nossos atos, do nosso livre-arbítrio, traz para a gente, por causa da nossa liberdade que a gente tem relativa de fazer as escolhas, traz as consequências. E essas consequências, elas podem ser sofrimento ou aprendizado. Agora, diante de um sofrimento, o exercício da paciência se faz necessário, porque a paciência, ela é uma forma de caridade também. Forma de caridade. Por isso que ele coloca uma outra parte, a paciência também é uma caridade. E ela é uma caridade mais meritória do que a caridade material. A caridade que a gente distribui coisas materiais, ela é muito fácil de ser praticada. Ela é necessária, mas ela é muito fácil de ser praticada. E é interessante que ela é muito fácil de ser praticada, que nós temos como recompensa o aplauso alheio, que é diferente da paciência, da prática da paciência. Porque a prática da paciência, às vezes a gente não tem o aplauso alheio. Às vezes a gente tem o rótulo de trouxa, de bobo. E aí entra aquela situação assim, né? No nosso cotidiano, a gente sempre está sendo testado a nossa paciência. A gente pode colocar que quando nós estamos desenvolvendo essa virtude, a gente tem a capacidade de enfrentar um engarrafamento sem ter o estresse excessivo. Estresse, isso é normal se ter. O problema é o excesso. Tudo está no excesso. Porque quando a gente vai se estressando, vai perdendo a paciência no excesso, ou seja, o próprio corpo vai fazendo respostas químicas que pode propiciar, com o passar do tempo, num comportamento reiterado, um comportamento já cristalizado, dor, doenças, às vezes das mais variáveis possíveis, a gente vai perder a saúde física. Então, uma forma de caridade para conosco mesmo é a gente começar a entender que nenhum sofrimento é eterno. E se a gente parar para pensar em todos os nossos momentos que nós passamos na nossa vida, nós passamos por situações que a gente não via o fim. E isto é normal na nossa condição, porque a gente coloca sempre a questão material à frente de tudo. Isto é uma visão nossa de espírito encarnado, que se diz assim, por isso que se chama imperfeição. Aí tem essa outra mensagem desse nosso espírito amigo, que ele coloca que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte, ou seja, quando se olha para a questão transitória da terra. Por exemplo, é como se fosse assim, a gente está subindo uma montanha, né? Vamos estar escalando uma montanha, subindo uma trilha para uma montanha. A dificuldade que a gente tem de subir é imensa. Mas olha que tem uma coisa bem interessante. Quando a gente ergue e olha que a gente está chegando, não, eu estou enxergando o fim.
estou chegando lá ao cume da montanha. E aí a gente continua subindo. É um esforço. Agora que interessante, quando chega lá em cima, a gente tem o quê? Normalmente, para quem já fez essas escaladas, chega lá em cima, olha, tá, legal, olhamos o horizonte, olhou, a vista muito bonita, e agora tem que descer. E aí a gente desce. É interessante. E a gente pode encontrar pessoas subindo. E o que normalmente a gente pode fazer? A gente pode incentivar. É isso que esse nosso espírito amigo faz. Ele incentiva. Que ele já tem essa certeza de que desenvolvendo a paciência, não como uma forma de conformismo, mas sim uma coisa ativa, com entendimento, ou seja, a questão de utilizar mais a persuasão. Persuasão é uma coisa que é interessante. Jesus ele dá exemplos de persuasão no Evangelho praticamente o tempo todo. A passagem mais ilustre é a da senhora adúltera, que ela foi flagrada em adultério, e aí trouxeram a Jesus porque a lei mandava apedrejar. Aquilo é persuasão. Ele olha e fala assim, aquele que não tiver pedra, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. É bom também que faz a gente acordar, né? Que atire a primeira pedra. Isso é persuasão. Ou seja, utilizou o momento, não se desesperou e não perdeu a paciência com aqueles que lhe procuravam. Em outros momentos ele perdia a paciência. Mas se a gente for notar, ele sempre utilizava demais, vamos ser rude mesmo, com aqueles que sabiam. Normalmente eram a turma dos fariseus, que eram estudiosos. Ele não perdia a paciência com quem não sabia. Então a paciência para com os outros faz parte desta caridade. Agora, para aqueles que eram os doutores da lei, aí eram sepulcros caiados por fora, raça de víboras, porque na realidade ali era um teste. Não eram pessoas que estavam sem saber para perguntar. Porque ninguém gosta, por mais que seja o espírito evoluído, de ser testado. A gente gosta de ser testado, quando a gente percebe que as pessoas testam, incomoda. Até tem uma passagem muito interessante, quando o Kardec ele fazia as evocações de espíritos, espíritos superiores detestavam ir em reuniões aonde tinha só a vã curiosidade. Quando eles percebiam, eles nem se manifestavam. Agora, os espíritos que gostavam de responder de tudo, falar de tudo, de brincar, aí respondem que é uma maravilha. Ou seja, tinham uma paciência, exerciam uma paciência. Sabiam esperar o momento certo para poder passar a mensagem. Nosso anjo guardião, ou seja, o espírito familiar nosso que nos auxilia, também exerce uma paciência bastante conosco. Quando nós erramos, não critica, lamenta. Mas, com paciência, ele sabe que a gente vai retornar ao ponto. O tanto de sofrimento faz com que a gente retorne e para nós mesmos e pergunte: por que isso está acontecendo? Aí a gente vai fazendo essas questões, a gente vai fazendo uma reflexão, às vezes a gente não dá causa ao nosso sofrimento. Por exemplo, a gente não declara guerra a ninguém, né? Mas sim os mandatários das nações, né? Vai lá, declara guerra, e a gente sofre com a guerra. E às vezes a gente nem concorda com aquilo, mas sofre. Mas às vezes a gente sofre por uma questão de falta de
virtudes e paciência. Esse que é interessante. Por isso que quando até o Espírito Emmanuel ele coloca uma lição que ele diz que todos nós aqui somos professores um dos outros. Então, para testar a nossa paciência, nós somos colocados em determinadas situações que vai fazer com que a gente pense. Seja as mais cotidianas do dia. Seja aquele chefe que sabe 300 vezes menos do que a gente que já está na empresa há muito tempo e o cara entra para ser nosso chefe e a gente tem que passar conhecimento. Tem que ter paciência. E aí a gente fala, nossa, mas ele vai ter o poder no futuro. Então a gente faz meio a contragosto. E agora, quando é o contrário? Quando a pessoa ela é uma liderada. A gente utiliza da paciência? Paciência com jovens, porque a gente sabe que muitas das ideias dos jovens elas vão desaparecer em pouco tempo. Por que isso? Por isso que a paciência está atrelada a conhecimento e atrelada à caridade também. Porque a gente já foi jovem, a gente, já, como se diz assim, já vimos esse filme e a gente sabe onde vai dar. Mas aí é que entra o que é interessante. A gente precisa coordenar que seja, por exemplo, as questões de pessoas mais jovens que estão sobre a nossa tutela, filhos ou quem são os cuidadores, mas a gente também não precisa tolher a experiência que ele vai ter. A gente precisa se cercar que ele não quebre a cara com mais suficiente, que ele atrapalhe mesmo o futuro dele, que se enrosque de uma tal maneira que seja muito difícil. Mas tem certas situações que só de esperar um momento de persuasão a gente sabe que a pessoa vai retornar e vai falar, nossa, você tinha falado, né? E eu não ouvi. A gente faz isso, tem muitas das pessoas que dizem assim, se eu ouvisse meu pai, se eu ouvisse minha mãe. Mas aí é que está, não ouviu, tranquilo. O lamentar é uma vez, agora ficar repetindo isso, aí não desenvolveu o aprendizado. Então aí a gente começa a entrar naquelas questões de ficar vítimas de nós mesmos. É que nem aquele negócio, né? Muitas das vezes, no meio espírita, não vamos falar de outros, vamos falar da gente, né? No meio espírita se utiliza muito, somos ainda espíritos imperfeitos. Faz sentido. Só que tem uma coisa interessante, muitas das provas que a gente está passando foram pedidas por nós, né? A expiação é uma escolha, o espírito escolhe de uma forma atabalhoada e ele sofre as consequências, muitas das vezes materiais. Agora, nas questões morais, da gente ter o relacionamento com as outras pessoas, quando a gente foge do diálogo, não pratica compreensão mútua, a gente traz conflitos desnecessários. Então é assim, por mais que a gente seja imperfeito, a gente tem raciocínio. Por mais que a gente seja imperfeito, a gente busca algo. A gente quer sobreviver e a gente quer sobreviver bem. A doutrina espírita ela veio para mostrar que a gente pode sobreviver não apenas com a cabeça voltada para as coisas materiais, mas sim para as coisas espirituais, ou seja, para as coisas que são intangíveis, que a gente não apalpa, não vê, mas a gente sente, que é o nosso próprio incômodo. A paciência, ela demonstra que a gente consegue ter persistência nos objetivos que são demorados. Espíritos imperfeitos,
A gente pode ficar se lamentando, mas eu também sou. É interessante que a paciência da gente falar, sou espírito imperfeito. Quando o outro erra, aí é erro puro. Então, quando a gente coloca quando a gente busca fazer um diálogo, não sei, por estar na casa espírita, por estar fazendo esses estudos e tudo mais, muitas das vezes as pessoas nos procuram para manter diálogos. E normalmente era para combater. É aquelas velhos diálogos que tem, doutrina espírita, isso, doutrina espírita é aquilo, e aí a gente pensa assim, vocês vão para o inferno, você fica... Se a gente parar para ouvir, a gente vai entender uma coisa. Se fazer aquela velha pergunta assim, qual seria o mundo ideal para você? Aí a pessoa vai lá e fala, pá. Aí você olha e fala, na forma é diferente, na essência é a mesma coisa. Que não importa onde a fé que a gente professa. Vamos pensar, o destino é o mesmo, é a felicidade. O cara quer a felicidade. O cara quer aquelas promessas de que Jesus fez, o reino de Deus e tudo mais. Só que aí tem a forma. Muitos acreditam que o reino de Deus é uma questão física. Sei lá, um planeta, ou até mesmo esse planeta aqui. Aí quando a gente olha para a questão da visão espírita, o reino de Deus seria paz interior. Não é um local, é um estado moral. Por isso que existem pessoas que têm uma paz interior enquanto a gente está se arrebentando todo por dentro, se remoendo, e a pessoa está numa tranquilidade. E estamos todos no mesmo planeta. Então, quando a gente coloca assim, a persistência que a gente tem que ter, até na questão da nossa evolução, é porque esses resultados, eles demoram. Eles não são simples assim. Eles não são tão simples, eles demoram. Por isso que a gente tem várias situações em que a gente é ajudado de forma sutil, persuasiva. Seja palestras, seja o que for, conteúdo que tem aí em rede social, quando a gente sabe filtrar as coisas, quando a gente tem um mínimo vamos falar, um mínimo de fundamentos, né? Fundamentos básicos, não precisa nem saber fundamentos, sabe? Aprofundados do espírito e tudo mais, mas sim, quando Jesus ele coloca daquilo bem, a questão bem simples, né? Que ele coloca, não faça aos outros o que gostaria que não nos fizessem, ele coloca ali uma régua. Tudo que a gente ouvir, tudo que a gente colocar, a gente fala, nossa, se eu praticar isso comigo e com o outro, qual será o resultado? Se o outro fizer comigo, qual seria o resultado? Então é assim, agir com paciência para com os outros, a gente tem que começar a observar o que isso reflete no outro e na gente. E quando a gente tentar perder a paciência, a gente precisa fazer esse exercício, que nem esse exercício. Quando uma pessoa, que hoje em dia tem muita, um pensa B, o outro pensa A e sai briga. E normalmente é assim, né? O que pensa A, ele fica torcendo para aqueles que pensam B sofrer. É um negócio bem interessante. Mas se a gente parar para fazer, seja em casa, na família, que é onde que dá os maiores brigas, né? Enquanto a visão de mundo, a gente fala, qual que é o objetivo que a pessoa pensa assim? O que ela quer? Aí fala, não, eu quero um mundo assim, 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 assado. Aí você fala, mas esse mundo é bacana. Aí eu falo, também quero esse mundo. Agora, aí tem que começar a discussão ou colocar os pontos de como chega nesse objetivo. Às vezes a gente pode estar numa utopia danada, né? E a outra pessoa pode alertar.
Ou às vezes a outra pessoa pode estar numa utopia. Como que a gente vai saber se é utopia ou não, se a gente não tem uma paciência para parar para ouvir? E aí entra aquela questão, utopia normalmente é resposta prática. A gente tem problema. Alguém que dá uma solução fácil, normalmente é utópica. É utopia total. Por isso que Jesus ele nunca deu uma solução prática. Assim, faça isso ou faça aquilo. Ele colocava os parâmetros para que a gente possa pensar. Muitas das pessoas colocam assim, por exemplo, que Deus coloca o sofrimento na vida das pessoas, mas daí a outra pensa, mas se Deus é onisciente, ele já não sabe que o outro vai errar. Então, a gente não tem como entrar dentro da intimidade de Deus, mas a gente vê os efeitos na criação. Nada, seja ela tecnológica ou moral, né, de questões filosóficas moral, nunca surgiu do nada, sempre surgiu de uma necessidade, de uma dificuldade. Por isso que se coloca assim, o sofrimento ele não é ser masoquista, é olhar o sofrimento com um outro olhar, ser mais paciente enquanto nós estamos passando pelo momento da dor. Por isso que quando a gente vai para o hospital com dor, a gente é paciente, ou seja, a gente espera. Mas a gente espera de qualquer forma? Não, a gente espera com medicação. Os médicos normalmente falam, a medicação foi dada, agora precisa do quê? A natureza agir. Quando uma pessoa está presa ou iminentemente de ser presa num processo penal, ela pode pedir um habeas corpus. O nome dessa pessoa que pede habeas corpus é o paciente, porque ele está esperando de uma forma dentro da lei. Ele não está revoltado, não fugiu, não se tornou fugitivo. Ele está dentro da lei. Então ele se tornou um paciente. Ele tem que esperar, não a natureza, a vontade de um terceiro de julgar o seu habeas corpus. Então a gente percebe que a paciência ela está muito atrelada a, como se diz, a arte de esperar, mas esperar com conhecimento de causa. Não é esperar que as coisas caem do céu. Não. Não é isso. É esperar sabendo que a cada momento de dificuldade na nossa vida, há portas que se abrem. Há portas que se abrem. Às vezes as portas elas podem ser mais dificultosas, mas normalmente é aquela situação assim, quando a gente ultrapassa essa dificuldade, a gente adquire um aprendizado imenso. E é isso que vale para o espírito. Então, a paciência é uma forma de caridade e uma forma também de progresso e não de estagnação. Porque fazer o que medianamente a gente faz todo dia fica mais fácil. Por isso que é trabalho árduo. Então, que todos nós aqui que estamos iniciando esse ano, que nós possamos fazer uma reflexão séria mesmo sobre os nossos, tudo aquilo que nos aflige, né? Colocar os nossos objetivos morais. Muito de um professor nosso faria, quando a gente quer abraçar o mundo para mudar tudo de uma vez, é difícil, mas ele falou, a gente fazer uma pesquisa, né? Assim, vamos falar, uma reflexão em nós. O que mais nos incomoda? É a falta de paciência, o orgulho, isso. Aí a gente começar a trabalhar aos poucos. Aí a gente vai entender que a gente faz um avanço grande quando a gente olha para trás e fala assim, hoje isso já não me afeta mais. Tá? Que todos nós tenhamos um 2026 de muito progresso e até a próxima oportunidade.